Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Irenilza Moura, que é psicóloga, e a gente vai estar abordando a temática do Setembro Amarelo. Irenilza, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, que alegria estar aqui, poder compartilhar desse assunto que é tão importante, né? E eu acredito que muitas pessoas aí que estão sintonizadas vão poder serem beneficiadas de alguma forma com essa temática, né, que estamos trazendo. É isso aí. Irenilza, a gente tem no início do ano ali o Maio Amarelo, que é a questão do trânsito, da segurança do trânsito, enfim, toda aquela questão pedagógica, muito esclarecedora. E nós temos também o Setembro Amarelo, né, para que não haja uma complicação, não haja confusão, confusão entre o nosso público. Explica um pouquinho para a gente do que se trata o Setembro Amarelo na prática. Então, o Setembro Amarelo é a campanha de prevenção do suicídio, né? É uma campanha internacional que começou nos Estados Unidos. É interessante até como foi esse início lá, que teve a ver com um jovem de 17 anos, que ele cometeu suicídio, e aí os pais, claro, ficaram muito compadecidos, chocados, enfim, passaram por todo aquele processo de luto. E no sepultamento desse jovem, eles escreveram... Esse jovem tinha um veículo amarelo. E aí eles fizeram algumas cartas falando sobre a importância da vida, a valorização da vida. E eles pediram que quem estivesse ali no sepultamento distribuísse para a maior quantidade de pessoas que eles conseguissem. E isso aconteceu, viralizou, né, nos Estados Unidos. E pouco tempo depois, o Brasil também aderiu a essa campanha. E estamos aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que é a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Que curiosidade, né? Eu, por exemplo, não sabia por que Setembro Amarelo, né? Essa questão, essa abordagem histórica da Irenilza, né? Que trazendo aqui, né, como iniciou-se essa questão do Setembro Amarelo lá nos Estados Unidos. Isso. Esse fato fatídico em relação a esse jovem, né? Mas com a família, assim, tentando, né, expor essa situação para que os casos, de fato, eles sejam colocados a público, para que haja essa compreensão da sociedade, o que é os problemas de saúde mental, o que é o suicídio na prática. Irenilza, eu estava conversando aqui em off, né, que a gente durante muito tempo tratou essa abordagem como tabu na sociedade, e a gente queria entender um pouquinho por que esse tabu, essa dificuldade de tratar dessa temática publicamente, porque profissionais de saúde, profissionais de área de psicologia, muitas vezes, né, deixaram de ser ouvidos tecnicamente diante dessa problemática que existe na nossa sociedade como um todo. Exatamente. É um tabu, primeiro porque o tema não é um tema fácil na sociedade, um tema de lidar. Sempre que se fala sobre morte, principalmente o suicídio, né, é um tema assim que realmente mexe com as pessoas, né, afeta ali o emocional das pessoas. E também houve um mito durante muito tempo, cada vez que fosse falado sobre isso, haveria o aumento da probabilidade aí de acontecer o suicídio. Sim. Mas é um mito, né? Inclusive, até na cartilha que fala sobre o Setembro Amarelo, a cartilha de 2024, existem alguns tópicos lá que falam sobre alguns mitos. Esse é um dos mitos. Porque quanto mais nós falamos sobre o assunto, mais vai gerar uma conscientização. Porque as pessoas ali, os familiares, os amigos, pessoas em diversos em diversos lugares, né, diversos fatores sociais, vão estar atentos ali para perceber o que está acontecendo e fazer uma intervenção assertiva. Então, aí até a pessoa que está no adoecimento psíquico e passando por situações de pensamentos suicidas, ela pode compreender melhor a situação dela. Porque o que leva uma pessoa a tentar, né, cometer o suicídio é um adoecimento psíquico, é um sofrimento ali que ela não está conseguindo lidar. E muitas vezes ela realmente não vai conseguir lidar sozinha com aquele sofrimento, ela vai precisar de ajuda. Irenilza, a gente vê, por exemplo, casos de muitas pessoas, relatos ao longo da história, dizendo assim, essa pessoa
tinha um carro bom, tinha uma vida financeira estável, tinha família. O que justificava essa pessoa cometer o suicídio, levar essa questão do suicídio? Muitas vezes a saúde mental, né? Você tem uma aparência, aspas, saudável ali, do que uma chaga, uma ferida, quebrar um braço, outro problema de saúde que é nítido, é físico ali, né? E ali o problema mental, a saúde mental, ela é extremamente interna, você não sabe o que está se passando na cabeça dessa pessoa. Nem todo mundo demonstra. Exatamente. Como assim, Irene, identificar essa pessoa que está passando por esse problema de saúde mental, como identificar essa pessoa que precisa de ajuda de fato, e principalmente, como a Natália disse, é difícil identificar uma pessoa que aparentemente, esteticamente, não demonstra que tem essa dificuldade, esse problema de fato. Certo. Primeiro, falando sobre essa questão essa pessoa não aparentava e tal. Ok. O que acontece? No momento do suicídio, por exemplo, o que aconteceu de forma geral, existe também uma alteração bioquímica ali, na mente da pessoa. Então, assim, se a pessoa está ali com pensamentos suicidas, muitas vezes ele entra ali numa crise de ansiedade ou intensifica um transtorno que está ali, uma depressão. E aí, como é que acontece essa alteração hormonal? Os hormônios bons, eles baixam, eles caem. E aí a pessoa não consegue mais reagir, porque é uma questão bioquímica também. Não é porque a pessoa quer fazer aquilo, tipo, ela quer ali no adoecimento psíquico, mas o fato de chegar a cometer, a realmente chegar ao ato, tem a ver com a alteração bioquímica. Então, não, na maioria das vezes, não foi porque a pessoa quis, foi o adoecimento. Por exemplo, se tivesse uma medicação ali, o que a medicação faria? Aumentaria os hormônios bons, trariam equilíbrio e a pessoa conseguiria pensar, né, de forma assertiva, conseguiria ter um raciocínio mais claro naquele momento. Não é um ato racional. Exatamente. Aquela pessoa, ela é muitas vezes movida por foi movida pelo adoecimento. Por esses hormônios. Exatamente. Por isso que nós sempre pedimos, olha, você precisa procurar o profissional, o psicólogo. O psicólogo, ele vai trazer técnicas e direcionamentos que vai exatamente liberar esses hormônios bons, diminuir os hormônios ruins. Né? O cortisol, por exemplo, o hormônio do estresse, ele aumenta, né, numa situação como essa e diminui os hormônios bons, a dopamina, a serotonina. Então, há um desequilíbrio bioquímico ali. E com relação à medicação, né, psiquiátrica, faz exatamente isso. Traz essa liberação que o corpo não está conseguindo trazer. Né? E com relação aos sintomas, nós podemos observar, sim, né, alguém que, na maioria das vezes, a pessoa com pensamentos suicidas, ela vai dar sinais. Que sinais são esses? Tipo, você convive com uma pessoa ali no ambiente de trabalho e a pessoa, todos os dias, tem um comportamento, chega, dá bom dia e tal, sorri. Ainda que não sorri muito, seja uma pessoa mais introvertida, mas tinha um comportamento habitual. De repente, esse comportamento modifica. Você dá bom dia, a pessoa já não responde, ou você percebe a pessoa muito triste. De repente, a pessoa tem sumiços ali da sala, às vezes vai ao banheiro chorar. Às vezes, aparenta uma tristeza que você não compreende. Então, a pessoa que, de repente, tem choros repentinos, às vezes, acessos de raiva. Tem alguma coisa acontecendo ali. Né? Pessoas que falavam com você de forma cordial e, de repente, passou a ficar uma pessoa mais ríspida. Tem algum sofrimento psíquico ali acontecendo. E muitas vezes são pessoas também que, em alguns momentos, dizem alguma coisa, tipo, verbalizam de determinadas maneiras. Viver para quê? Minha vida não tem sentido. A vida é um lixo, é um saco. São sinais, né? Eu só venho para aqui porque eu sou obrigada a fazer isso. Ai, que saco, eu só vim porque se eu ficar em casa vai ser pior. É um sinal. Então, essa pessoa está passando por situações difíceis ali. Há um sofrimento psíquico. Irenilza, a questão, por exemplo, do ambiente de trabalho. A gente tem alguns dados do Ministério do Trabalho e Emprego, dados internacionais também, falando que essa questão do ambiente de trabalho é algo que pesa muito na vida
de cada pessoa, Sim. de cada cidadão, a partir do momento que você não tem prazer no seu ambiente de trabalho. Tipo, eu acordo pela manhã e digo bem assim, poxa, hoje eu vou trabalhar. E não tratar aquilo como algo missionário, como algo feliz, como uma satisfação, como um prazer. Como é que esse ambiente, aspas, de trabalho ruim, ou essa não satisfação de fazer a sua atividade diária pode também trazer esses problemas para a pessoa no dia a dia, na prática? Pode sim. Quando a pessoa está exposta a um ambiente estressor, né, ela precisa trabalhar isso, identificar o que está gerando esse estresse contínuo, o que está gerando essa pressão, por que o prazer pelo trabalho está desaparecendo. Isso é um fator que ela precisa observar. E se ela percebeu isso, mas continua indo, não se cuida, há uma tendência disso aumentar. Isso pode até se transformar em transtorno mental, no burnout, por exemplo, que é o estresse, o ápice, o cansaço, né? É uma fadiga ali com relação ao que ela tem feito repetidamente. Então, precisa cuidar da saúde mental. Mas no ambiente de trabalho, por exemplo, se essa pessoa pode verbalizar, a pessoa também pode ter crises de choro constante, assim, sem causa aparente, né? Muitas vezes. Causa aparente para aqueles que estão ao redor, né? A pessoa pode colocar nas redes sociais, às vezes faz ali um story e coloca, hoje só estou vivendo porque é preciso. Ai, que saco a vida. Então, são sinais. Pessoas que gostavam de sair, não saem mais, são características depressivas, né? O humor está depressivo. Né? Na depressão, uma das principais características é a falta de esperança. A pessoa perde a esperança. Então, é aquela coisa, nada que eu fizer vai mudar alguma coisa. Então, é como se fosse, a pessoa não enxerga uma luz no fim do túnel. Ô, Irenilza, em relação aos nossos familiares, em relação a dentro de casa, essa questão desse comportamento, por exemplo, de adolescentes, crianças, ou até o papai, a mamãe, os avós, enfim, as pessoas que estão dentro de casa em relação a essas características de uma possível depressão, alguma coisa que pode levar realmente ao ato, né, do suicídio, as pessoas que estão dentro do nosso lar. Como também identificar esses casos? Assim, existe uma probabilidade muito grande, né, tanto crianças, mas principalmente entre adolescentes e jovens, né, com relação ao suicídio, de cometer o suicídio, na idade entre 13 e 32 anos. Então, assim, passa pela adolescência, e a adolescência nós sabemos que já é uma fase que, como é uma fase transitória, é uma fase de muitos conflitos, principalmente conflitos familiares, né, porque uma das principais características da adolescência é o adolescente bater de frente com os pais, com autoridade sobre eles. Então, porque ele está descobrindo o mundo, então ele acha que já sabe o que... Já é dono de si. Já é dono de si, já sabe o que vai fazer da sua vida. E aí, o que acontece? Muitas vezes, os próprios conflitos são com os próprios familiares. Então, o que os pais, os irmãos, os primos, as pessoas ali ao redor precisam identificar? Peraí, esse adolescente está se isolando muito? Esse adolescente não quer mais participar, por exemplo, das refeições com a família, não quer sair com a família? Isso já acontece naturalmente na adolescência. Às vezes, eles resistem um pouco mais às reuniões, mais nas telas, as reuniões familiares, quartos. Exatamente. Mas aí há uma percepção do exagero. Os pais precisam identificar... Um isolamento muito constante. Exatamente. Né? Aquele comportamento mais... Que não quer sair para nada, às vezes nem para comer. E muitas vezes essa questão de não querer comer mesmo, a falta de apetite é um sinal. Choro. O adolescente pode até lavar o rosto, mas dá para perceber quando ele está ali chorando muito. Então, angústia, tristeza, irritabilidade, tudo isso são sinais. Olhar também, os pais precisam ficar atentos às redes sociais e perceber realmente o corpo. Muitos adolescentes, às vezes, se cortam, que é para uma automutilação. Então, precisa ficar de olho, né, com relação a isso. E uma dica para os pais é ficar atento às amizades desses adolescentes, né? De olhar ali com quem que o filho está andando, com quem que ele está saindo, exatamente. Porque na adolescência tem aquela coisa da descoberta. Eu quero descobrir tudo, eu quero provar tudo.
E há uma tendência muito grande da impulsividade e hiperatividade nessa fase. Então, muitas vezes, os adolescentes fazem algumas coisas, têm alguns determinados comportamentos por conta da impulsividade. Então, vou testar, vou fazer isso, então vai lá e faz. E termina cometendo suicídio. Mas os sinais existem. O que é que os pais precisam fazer? Ficarem atentos, começar a perceber também a questão das amizades, ver a escola, supervisionar a escola, perguntar como é que esse adolescente está na escola e, assim, abrir os olhos. Porque os pais sabem como é, de maneira rotineira, o comportamento dos filhos. Qualquer mudança no comportamento são sinais. Já dá para perceber, né? Aproveitar que a gente está falando sobre jovens, né? Falamos agora sobre essa questão da automutilação. Uns dados bem importantes assim, para a gente levar em consideração, João Mozinho. Por exemplo, as taxas de suicídio e autolesões, elas aumentaram aqui no Brasil. Né? Nós somos considerados o país mais ansioso do mundo. Então, todos esses dados referentes à saúde mental, as taxas de suicídio, elas estão aumentando, principalmente nas Américas, né? Principalmente na América Latina. Diz-se muito que a depressão é o mal do século XXI. Então, é um tema que precisa ser abordado e precisa de muita atenção. É importante que a gente tenha essa campanha do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, a importância da vida, mas levando em consideração que a gente tem tanto, que as taxas estão aumentando, principalmente entre os jovens, né? Parece que está perdendo o controle dessa temática. O que mais precisa ser feito? Como é que isso pode ser solucionado? Ok. Além dessa conscientização, de incentivar o jovem a falar sobre isso, a conversar sobre isso, né? Por exemplo, tem um dado que a tentativa de suicídio em homens, por exemplo, elas são mais efetivas do que nas tentativas das mulheres. Por quê? Porque, culturalmente, o homem, ele tem uma dificuldade maior de expressar, de falar o que ele está sentindo, de falar dos problemas emocionais dele, de expressar a dor psíquica, né? Já as mulheres, elas se ajudam mais, além das mulheres serem mais emotivas também, serem mais emocionais, na verdade, elas têm essa facilidade maior. E existem outros grupos sociais que se ajudam, né? Então, elas se sentem mais acolhidas. Então, o que acontece? Você perceber um homem ali no teu ciclo de amigos mais quieto, parado, ou mais introvertido, mais fechado, ou muitas vezes com um comportamento mais agressivo, chega perto, chega junto, conversa, se dispõe ali para ouvir, para ser empático, para ser acolhedor também. E aí, seja seu pai, seu irmão, seu primo, até por conta dessas questões como o nosso colega colocou aqui, por exemplo, um desemprego, né, uma situação repentina, uma situação de luto, onde ele passou a ter um humor mais depressivo, ou de repente já existe ali alguma probabilidade de uma doença mental, ou já existe um transtorno mental e ele não sabe, né, porque a maioria das pessoas que tentam suicídios, existe ali um transtorno mental instalado. Ou pelo menos uma predisposição. Uma predisposição, né, e muitas vezes não foi descoberto. Né? Por isso que precisa buscar ajuda, buscar um profissional de psicologia, buscar um psiquiatra e abrir, né, sobre essa angústia, abrir essa angústia com alguém que está perto de você. Então, que sejamos mais empáticos, que possamos ter um olhar de empatia para com as pessoas ao nosso redor. E mais observadores também, exatamente, né? Para perceber esses sinais, mesmo que sejam muito discretos. Maria Clara. E trazendo justamente essa questão, né, do século XXI, da modernização, a gente falou muito sobre os jovens, né? Então, assim, como as redes sociais podem influenciar na saúde mental dessas pessoas? Porque até o Meta mesmo já foi processado, né, por não estar cuidando da saúde mental dos jovens, né, com as publicações. Então, como é que se dá essa questão? As redes sociais influenciam muito, né? Então, supervisionar realmente o que está sendo feito ali. Os pais precisam supervisionar. O próprio jovem, as próprias pessoas precisam supervisionar, fazer uma autossupervisão do que está vendo todos os dias. Até porque aquilo que você vê, a tua mente vai absorvendo. Então, no final do dia, você vai perceber se aquilo foi lixo ou se foi positivo. Né? Então, é interessante sempre começar o dia com pensamentos positivos. Né? Que bom que nós temos, né, temos bons conteúdos
também. Então, nós precisamos escolher os bons conteúdos para consumirmos. Porque veja se aquilo que tanto os seus filhos como você mesmo, precisamos fazer uma autoavaliação. Os conteúdos que eu tenho consumido durante o dia são conteúdos positivos ou negativos? São conteúdos que me motivam ou me colocam para baixo? Ou diminui o meu... Né? Exatamente, eu diminuo o meu humor. Ou eu tô consumindo conteúdos que eu fico pensando, essa pessoa vive uma vida perfeita e a minha vida é um lixo. Qual o tipo de conteúdo que você está consumindo? Então, todos os dias, nós precisamos fazer uma autoavaliação. Começar o dia com bons conteúdos, com pensamentos positivos, com coisas que nos façam, nos inspire, coisas que nos motive a estarmos bem durante o dia. Bons pensamentos. Porque se você já começar o dia com pensamentos negativos, se você... A terapia cognitiva comportamental, ela diz o seguinte, que os pensamentos é o que gera a emoção. E a emoção é o que gera o comportamento. Então, assim que você acorda, o que você está trazendo à sua mente? Se são pensamentos bons, se são pensamentos positivos, você vai ter uma emoção boa, positiva. E um comportamento que vai acompanhar isso. Mas se os principais pensamentos são negativos, e se você continua alimentando isso, porque a neurociência ela diz o seguinte, que o nosso cérebro ele recebe os nossos comandos. Então, ele não vai pensar... Tipo, nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Mas nós precisamos ficar atentos aos pensamentos. Você vai pensando ali, mas precisamos pensar de forma ativa. Isso aqui, de repente, você tá ali triste, aí vai para o teu pensamento. Peraí, isso aqui que eu estou pensando, isso aqui é real? Isso aqui... faz sentido realmente, ou eu posso mudar o meu pensamento? Porque quando você muda, quando você tem essa ação, aí o teu corpo vai reagir à tua ação, aquilo que você está trazendo para o teu pensamento. Então, nós também precisamos ser ativos naquilo que nós pensamos. Quero agradecer demais a participação da psicóloga Irenilza Moura aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade como um todo. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer, muito bom, muito importante, que gostoso estarmos aqui, né? E como passa rápido. Mas eu quero realmente agradecer a vocês e agradecer por termos conteúdos tão importantes que podem ajudar tanto a sociedade. E me coloco à disposição, sim, estou aqui à disposição para ajudar no que for possível e espero que possamos nos encontrar em breve, sim. Muito obrigado mais uma vez à psicóloga Irenilza Moura, obrigado às minhas companheiras de bancada Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.